Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por prestigiar o nosso canal. Hoje nós estamos numa gravação pra lá de especial. Estou recebendo aqui Eduardo Tavares, brasileiro, alagoano, veio aqui para Orlando para enriquecer seus conhecimentos, está fazendo uma universidade aqui, empresário lá no Brasil, vive lá e cá, e a nossa ideia hoje é contar um pouquinho para vocês de como foi essa decisão dele, de como é viver aqui, o que ele gosta. Ele vai dar dica de turismo, ele vai falar de tudo um pouco aí para vocês no nosso canal, no nosso disponível aí no nosso Instagram, no nosso Facebook. Primeiramente eu gostaria de agradecer o Eduardo. Eduardo, obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu sei que nós estamos no final de ano letivo aqui, molecada, já acabando as aulas. Hoje é o último dia de aula aqui, inclusive. Então, muito obrigado aí para você aceitar, trocar a tua experiência, conversar com os nossos seguidores, conversar com quem prestigia a Chalu, Chaluza, principalmente o araraquarense, a turma caipira da laranja, da cana de açúcar. Então, muito obrigado. Deixa aí você falar um pouquinho aí para a turma. Eu vou já deixar duas perguntas, você faz a tua introdução e já vai direto para as duas perguntas. As duas perguntas que eu tenho é o seguinte: pelo que eu te conheço, o tanto que a gente já conversou, você não veio a primeira vez para Orlando e resolveu ficar. Você já teve experiência aqui como turista. Orlando já é aí uma cidade, um destino muito bem conhecido por você, certo? Então a primeira pergunta é: quando foi que você decidiu escolher Orlando, deixar de ser turista e deixar de ser turista e virar residente em Orlando? E por que você escolheu Orlando? Estados Unidos aí com 50 e tantos estados, muitas cidades. Por que você se apaixonou pela Flórida, especialmente por Orlando? Então, Matheus, como você falou, eu já venho para Orlando há muito tempo. Desde que eu era pequeno, quando eu vim a primeira vez, nem Epcot Center existia ainda. Não conte sua idade, por favor. Não vou falar a idade. Só existia Magic Kingdom. Então, desde pequeno já havia esse desejo, essa vontade de um dia vir morar nos Estados Unidos. Mas na época, o objetivo não era bem Orlando, porque Orlando era uma cidade pequena. O objetivo era mais por Miami. Miami era mais bonito, era mais desenvolvido e tinha um apelo turístico para o brasileiro, para o sul-americano, para o latino muito forte. Então, essa vontade já começa de muito tempo atrás, não vou nem falar a idade. Só que nos últimos anos, eu te conheço há quase 15 anos. Não vamos entrar nesses detalhes. Quase 15 anos. Eu tava na high school nessa época. High school da hotelaria. E quando a gente se encontrou aqui, foi em 2013. Em San Diego, primeiramente. Foi. Nós estivemos em San Diego e depois nós nos encontramos aqui em 2013. Eu estava estudando inglês. Eu vim fazer um teste de um mês numa faculdade aqui em Orlando para poder checar como seria a minha adaptação pessoal, a mudança, não só de cidade, mas mudança de país. E aí você estava aqui também fazendo uma prospecção de mercado e acabamos que circulamos a cidade. Você me mostrou o Windermere Downtown. Viemos aqui, você disse: caramba, isso aqui é um lugar para se viver. Olha, a rua ainda é de barro, é areia. Exatamente. Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, a primeira vez que eu vim aqui, de cara eu falei: é aqui. No dia que eu tiver dinheiro, ainda não chegou esse dia, mas no dia que eu tiver dinheiro é o Windermere Downtown que eu vou comprar minha casa. Não falei pra você? Falou, sim. E a gente conversou naquela época, 2013, 2014, a situação do dólar era outra em relação ao real. É muito diferente do que a gente tem hoje. Naquela época realmente era uma paridade razoável para a gente conseguir vir para cá. Mas eu preferi primeiro experimentar, porque quando a gente vem para cá sozinho, você está disponível ou apto para fazer certas aventuras ou correr certos riscos que quando você vem com a sua família você não faz. E no meu caso, eu já tinha uma filha com quase 6 anos de idade e minha esposa tinha uma resistência para vir para cá por conta dos laços de família. É muito difícil a gente separar e a gente conseguir ficar longe da família quando a gente tem uma ligação muito forte. E
as pessoas quando se mudam para cá, muitas vezes vêm pensando só nelas. Elas vêm pensando como elas vão reagir, mas esquecem desse vínculo e dessa ausência que a gente vai ter de familiar, de amigos, porque você, em muitos casos, vai ter que se isolar e não vai conseguir ir para o Brasil com frequência. Então, quanto tempo você passou, por exemplo, para visitar sua família de volta na sua terra, a Fernanda, ou a minha, por exemplo, mas tranquilo, a gente veio em 2013, eu estudei, estava sozinho, e marcamos depois de vir fazer mais uma nova tentativa. Quando foi em 2015, por uma questão minha pessoal, familiar, eu resolvi conversar com a minha esposa e digo, olha, eu acho que chegou a hora da gente fazer um evento de quebra de paradigma na nossa vida e sair da nossa rotina aqui em Maceió e tentar viver um período diferente onde a gente possa desenvolver não só a gente, mas como também nossa menina, nossa filha, que já estava com quase 8 anos de idade. É o período, uma idade ótima para ela fazer o aprendizado na escola americana e aprender o inglês. Vamos, se não der certo, em 6 meses a gente volta. E eu também queria adquirir conhecimento como era o raciocínio americano quando você vive com o americano. Quando você vive como o americano, como é que o americano pensa na hora de tomar a decisão. Então, a melhor saída para eu fazer isso era encontrar ou uma empresa para eu conseguir trabalhar com esta empresa, ou fazer uma faculdade. Mas para eu trabalhar com essa empresa, eu não posso vir para cá e aventurar como uma pessoa sem visto ou sem licença para trabalhar. Eu não faria isso. Já no ponto de vista da faculdade era mais tranquilo para eu fazer. E eu conseguiria aprender, inclusive, técnicas, regras, leis, práticas que a gente não estava acostumado no Brasil. Ou seja, seria um aprendizado para eu levar para a minha vida no Brasil. Mesmo que eu voltasse a qualquer tempo, eu poderia fazer uso dessas informações que eu estaria obtendo na universidade dentro dos Estados Unidos. Muito legal. Então nós viemos para cá em 2015. Que era para fazer um teste já na faculdade. Hoje nós estamos em 2021, passados 5 anos. Estou fazendo 6 anos em agosto agora. Então já acabou a fase de teste e já está na fase de vínculo, você já criou raiz. Então, isso daí é uma coisa impressionante. Você vai observar, e as pessoas que desejam vir morar aqui precisam observar isso também, principalmente quem vai vir morar em família. Deve considerar que a família é um conjunto de personalidades diferentes que compartilham o mesmo teto e compartilham alguns desejos, vontades e obrigações. Quando a gente mudou, e aí já completando esse tempo todo que você mencionou, dos 6 anos que agora faço em agosto, nós já temos um vínculo local. Eu me sinto em casa quando o avião pousa em Orlando, eu digo, cheguei em casa. Mas eu não posso dizer isso da minha esposa. Por quê? Porque ela tem uma raiz, um vínculo materno muito forte no Brasil. Apesar da mãe dela vir de vez em quando, da gente ir visitar a mãe dela, mas ela sente uma vontade, uma necessidade de estar junto. Aqui, nós todos vivemos sozinhos. Por mais pessoas que você conheça na região, nós não temos o apoio familiar, nós não temos o apoio que nós crescemos juntos. Então não tem aquela memória afetiva na nossa mente, remetendo à infância, remetendo a muito tempo. Da mesma forma, quando eu vim para cá, eu tinha um receio muito grande da minha parte familiar, do vínculo materno e paterno, porque eu sabia que eu poderia perder os meus pais. E, infelizmente, nos últimos 3 anos, e quase 4 anos, eu perdi a minha mãe e 2 anos depois o meu pai. Então, são coisas que mexem com a gente, fazem a gente abalar, pensar em voltar.
Mas aí vem todo aquele cenário, a estrutura, a adaptação da nossa filha. E há 2 anos e meio atrás nós tivemos um menino aqui. Depois de muito trabalho, muito esforço, graças a Deus, Deus contemplou a gente e nos abençoou com a chegada do Thiago, que era bastante aguardado há 11 anos. Então, nós temos que pesar, e é importante para você que assiste, você tem que pesar muito quando você for tomar essa decisão, não fazer no impulso. Principalmente se você quer vir para cá aventurar, quer vir para cá sem uma situação jurídica perfeita, você tem que analisar, porque você não vai poder ficar visitando sua família, seus amigos. O que eu falo é o seguinte, migrar não é fácil. Eu acho que, primeiro, vou agora, ele é o entrevistado, mas eu sou o Fausto Silva, né? Eu vou cortando e vou falando, né? Como sempre. Mas aproveitar a tua deixa, eu acho que migrar não é fácil. Quando a gente, sei lá, você mora em São Paulo, você sair, você mora a vida inteira na Zona Leste, você fala assim, eu vou sair da Zona Leste e vou morar em Alphaville, já é quase impossível isso acontecer e vice-versa. Então essa migração, quando você tem uma raiz, principalmente para nós burro velho, que vem para cá com quase 40 anos de idade, é mais difícil ainda. Por quê? Porque não é só um laço efetivo, é tua raiz, é teus amigos, é tua segurança, é tudo isso. Então migrar realmente, ele já é um processo difícil dentro do seu próprio país. Você imagina quando você está indo para fora. E a outra coisa que é importante, para você ter menos indigestão nesse processo de imigração, ou para você sofrer menos, ou correr o risco de voltar, porque é muito difícil você vir, é muito difícil você se estruturar, daí tua esposa não gosta, teu filho não gosta, quer dizer, você tem que voltar tudo. Acontece, mas de novo é outro processo doloroso a volta. Não é um processo também fácil, por mais que é o teu país. É uma readaptação. Uma readaptação. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado. E aí vai a dica que você falou, qual o processo que você vai vir, conversar com o advogado, não escutar amigos que estão aqui, porque todo mundo tem uma história linda, todo mundo faz tudo direitinho. Então realmente, esse bate-papo agora está virando um processo de migração. Mas é uma dica. A sua história não é igual à minha. Nunca vai ser, não existe história igual. A minha necessidade, o meu jeito de pensar, a minha família, os meus objetivos. Um vem cá porque precisa de dinheiro, outros vem cá porque quer só curtir a aposentadoria, outros vem cá porque quer resolver um problema de saúde, outros vêm cá por um problema político, por valores, segurança. Alguns vêm para cá por causa de tudo isso junto, inclusive. Então é muito difícil. Então não era esse o objetivo dessa pergunta, mas eu acho que é muito oportuno isso. Nós não queremos em nenhum momento incentivar vir para cá a qualquer custo, não gostamos disso, acho isso realmente um perigo. Eu acho que a América é maravilhoso, são valores para criar família, e eu acho que é isso que nos justifica muito estar aqui. Quer dizer, o que a gente vê para os nossos filhos justifica o nosso sacrifício, quanto velho vir para cá, onde a nossa raiz está tudo lá. E ao mesmo tempo, essa raiz estando lá, nos fortalece a fazer o nosso negócio com o Brasil. Sim. Então, o nosso conhecimento, a nossa experiência que a gente está adquirindo aqui, ou continua adquirindo aqui nos Estados Unidos, é uma forma da gente poder ajudar amigos, clientes, pessoas que a gente gosta, ou pessoas que vão aparecer na nossa vida, a tentar fazer o processo para dar menos cabeçada menos possível. Problema. Exatamente. Você tocou um ponto importante, é que você agora é a ponte, é o contato que o brasileiro tem nos Estados Unidos para resolver situações que você adquiriu conhecimento, mas que o americano não tem. Que é a forma de pensar, de agir, de fazer do brasileiro. Então você já incorpora isso no seu conhecimento respeitando pessoal, a cultura americana, com a cultura americana, respeitando tudo, só que você coloca isso num casamento e ajuda a pessoa que está definindo a vinda ou a compra, a dolarizar, preservar um pouco do patrimônio, pulverizar um pouco do patrimônio. Esse é o nosso objetivo, é isso aí. O aprendizado da nossa vida. E é o que você falou, quando eu vim pra cá, eu deveria ter vendido tudo que eu tinha no Brasil para comprar tudo com o donador, não fiz, as coisas estavam mais baratas. Isso tudo nos motiva e nos dá muita segurança para poder pegar as pessoas que nos dê o respeito, que nos dá o direito a confiar na gente, a fazer a melhor coisa possível. Então realmente esse processo de imigração, 18 anos que eu estou aqui, 6 anos que você está aqui, sempre buscando caminhos corretos, buscando processos corretos, se integrar,
em nenhum momento abrasileirar os Estados Unidos, e sim americanizar o isso brasileiro. A gente tem que lembrar que a gente está vindo para a terra deles. Não são eles que estão vindo para nós. Então, nós temos que fazer um esforço extra para nos adaptarmos à realidade local. E não tentar transformar o ambiente. Eu não quero fazer isso no Brasil, pelo contrário. Não pode fazer também. Pelo É a contrário. mesma situação. Agora, me fala uma coisa, só para concluir essa primeira pergunta aí. Você comentou que, desde que você vinha aqui, você sempre olhava Miami para o Miami ter um maior desenvolvimento, para ter uma maior estrutura, naquele momento você entendia que estava mais preparada para receber o imigrante. E você acabou não fazendo isso, X anos depois, vamos entrar aí no período de idade aí, que você começou a namorar isso, mas você optou por Orlando. Correto. Continuando os Estados Unidos desenvolvendo não só Orlando, a Flórida passou a ser o terceiro estado no país, você tem aí Jacksonville, você tem Tampa, você tem outras grandes cidades, você tem o Golfo com Sarasota, com toda aquela área bacana, mas não, você escolheu Orlando. Por quê? Me fala um pouquinho disso. Dessa escolha. É isso. Vamos lá. Miami e Orlando tem uma ligação aérea com o Brasil fácil. Agora, na pandemia, óbvio que está restrito a Miami a ligação, mas isso não é o tempo normal. O tempo normal é uma ligação fácil tanto de Orlando como de Miami. Agora nós teremos no próximo ano o Brightline, que é a linha nova expressa de trem de Orlando do aeroporto até o aeroporto de Miami. Vai ficar mais fácil ainda pegar um voo. Então, vai ficar mais fácil ainda pegar um voo em Miami. Sem atraso, você não vai correr esses riscos. E viajando num baita conforto. Viajando num conforto, como se estivesse nos trens europeus, por exemplo. Só que Miami, ao longo do tempo, se tornou uma cidade mais adulta. E como eu tinha uma criança pequena, eu pensava o que é melhor, em qual é o lugar que é melhor eu estar com ela, para ela crescer, em qual é o ambiente que ela vai se sentir mais à vontade. E esse ambiente, apesar de não estarmos na praia, mas a gente tem uns lagos. Água que não falta. Aqui não falta água, inclusive embaixo da casa da gente tem água. Mas não é água funda, é água muito rasa. Então, aqui nós temos 45 minutos de um lado, praia. 60 minutos do outro, praia. Uma das 10 mais bonitas dos Estados Unidos, ou que a areia mais legal. Nós temos variedade de atrações tradicionais, não tradicionais, de natureza. Poucos lugares têm tanta natureza para você explorar como tem essa região. Facilidade de língua, porque a Flórida se fala portunhol em qualquer canto. Portunhol. É mais espanhol do que inglês, exceto cidades pequenas do interior, mas nos centros turísticos se fala mais espanhol. As pessoas preferem falar espanhol porque tem mais hispanos. E fora que o clima não é tão agressivo para a gente do Brasil. Orlando não é muito diferente do interior de São Paulo. Não. Vai ter o quê? 4 dias no ano em que você vai ter temperatura mais baixa do que São Paulo. Mas o resto do ano é mais quente. É isso aí. Então, essa adaptação, fora que aqui você tem a estrutura brasileira para lhe dar um suporte. Se você quiser profissionais brasileiros, você encontra. Empresas brasileiras, comida brasileira, supermercado brasileiro. Toda a infra brasileira você encontra. Se quer morar como no Brasil, nos Estados Unidos, é Orlando um dos lugares mais tranquilos para se fazer isso. Isso eu acho que é um ponto importante, até em algum momento a gente já comenta isso também em alguns dos nossos vídeos, que ter toda essa estrutura nos conforta para essa imigração. Então você poder ir no supermercado, você compra desde do chocolate Garoto, que não é verdade, também não sei porque você gosta do Garoto, tem o Lindt aqui que é mais barato, né? Mas tudo bem. Mais barato. Mas puro. Você consegue ter um Nescau, você consegue ter um pão de queijo, você consegue ter... Até o sabonete Febo. Então isso é uma coisa que psicologicamente num processo de imigração é importante, te dá um conforto. E realmente Orlando nesse sentido. E é outra coisa, se você me permite, antes da gente passar para a segunda pergunta, só fazer uma coisa muito importante, que foi o porquê que a gente escolheu
desenvolver o nosso business aqui. Quando a gente escolhe desenvolver o nosso business aqui, está diretamente relacionado também com o lado da família. O lado da família é isso. Eu acredito que o Orlando é um destino perfeito para desenvolver família. Então, para nós que temos filhos novos, Orlando para mim é sensacional. Meus filhos fazem em Orlando o que eu fazia em Araraquara quando eu tinha 10 anos de idade. Sai de casa, depois da escola, volta para jantar, negão. Vai pra rua, eles brincam, brinca de esconde, futebol na rua, enfim. Você não tem medo de andar na rua, você não... Mais do que isso, você faz isso, né? Isso, a gente faz só, sem telefone. Impressionante. Não precisa sair com o telefone. E se você sai, deixar teu telefone e for jogar bola, tá lá no mesmo lugar. No mesmo lugar. Essas são as coisas que nós fazíamos no interiorzão, quando era moleque, na escola, que infelizmente hoje não faz mais. Em qualquer lugar. E por uma questão de cultura, por uma questão de violência, por uma questão de várias coisas, que não vamos aqui querer jogar pedra no Brasil, que eu tanto amo, mas enfim, o que eu conseguia fazer, eu faço aqui. Mas o que eu ia querer dizer é, o lado do business, que é o lado que também nos motivou a vir aqui lá atrás, quando a gente começou a desenvolver o hotel, e agora com a Xalusa, é o desembolso financeiro. Miami, embora tinha uma pegada mais moda, uma pegada mais investidor, vamos dizer assim, você tem uma disposição de caixa 2, 3 vezes para o mesmo nível de produto, para o mesmo nível de negócio maior do que aqui. Então aqui, enquanto eu começo a brincar com 500 mil dólares, lá eu preciso com no mínimo $1 milhão ou mais. Então, aí eu já vou fazer um adendo à sua informação. Pra isso que eu te chamei, pra você melhorar o que eu falo. Miami existe um contraste social absurdo. E esse contraste social você não encontra em Orlando. Em Miami, o que você está falando, a brincadeira começa muito mais alta do que aqui. Mas a brincadeira vai muito além do que vai aqui. Ah, não tem teto. E lá aqui tem um teto. E em Miami, a base é muito baixa. A gente tem regiões grandes de Miami que a gente não pode chamar de favela porque não se assemelha à favela. Ah, não tem nada a ver fisicamente, com a nossa favela. Mas para o americano é considerado uma região uma região pobre. Paupérrima. Então, Orlando, você não tem esse contraste. Orlando você tem uma classe estabilizada muito maior do que a região de Miami. É isso aí. Isso você sabe que gera não só o contraste, mas gera até uma insegurança maior. Pode ser. Por conta dessa diferenciação exacerbada entre o muito upscale e o muito low scale. E em Orlando a gente não tem, a gente está todo mundo nivelado no meio, numa qualidade de vida positiva para todo mundo. Você não tem tanta discrepância. Você não vê ninguém esbanjando em Orlando, nem os restaurantes mais caros de Orlando são caros, quando você compara com Miami. Em Miami é um exibicionismo, aqui você não tem exibicionismo. Aqui vai, ó, a gente tá de calça porque a gente tá aparecendo aqui no seu canal. Mas se a gente tivesse ido pro restaurante, podia ser o mais chique de Orlando. Eu tava de terno, ele que não deixou, porque eu entrei conversando com ele, eu falei, imagina que eu falo, Eduardo Tavares, vou de calça jeans como eu, nada. Ele falou, não, pelo amor de Deus, por isso que atrasou a nossa gravação, pelo amor de Deus. A única vez que eu usei terno aqui, acho que não teve. Não teve. Blazer ok, mas terno já não aqui não usa. A gente vê esse contraste e percebe como é mais tranquilo. Você vai de noite, cara, nos melhores lugares, você vai de bermuda e você tá bem. Em Miami, se você não estiver parecendo que vai para uma super balada, se você não tiver de grife, você não entra não. Não entra. Se não tiver de sapato, não entra. Não entra. E se não tiver camisa de botão, não for no style, se for balada top mesmo, desculpa, senhor, mas não vai entrar. Bom, pessoal, nós vamos para a segunda pergunta agora, mas antes eu só quero lembrar, nós estamos aqui no nosso set de gravação tradicional Indemir, no nosso dockzinho, pé na água, e a gente vai para a segunda pergunta agora, tá bom? Aguenta aí!